Eu tô achando que é o meu telefone, que não é nem a internet, porque no computador aqui tá rolando. Tá me ouvindo? Agora acho que. Para vocês verem que o jogo tá virando, hein? Que ó, o meu Galaxy S sei o quê? Aqui na Pão da Fruta tá resolvendo mais do que o seu aí. É foda. Eu troquei de rede aqui, que eu tenho as minhas redes, né? Que é a Claudinho e a Bochecha. Ah, eu Aí eu sei. passei pra. É. Aí eu tava Nossa, conectado na Bochecha, e aí agora eu passei pra Claudinho. Vamos ver se vai melhorar, se Claudinho dá mais o sorte. Qualquer Claudinho, eu coisa eu vou sei. escutar no Claudinho computador aqui. legal. Enfim, mas Então, tem aí eu perdi, resumido. eu perdi um pouco da parte, você falou da assistência da tecnologia social, assim, mas comentando um pouco em cima, Eu um pouco do acho que que eu. assim, a tecnologia social ela nos leva a reflexões e a inovações para que a gente solucione de forma muito mais sustentável e perene, né? Sustentável, o que eu falo é sustentabilidade a do todo, a do ambiente, mas também a sustentabilidade financeira, né? Aham. E que afaste do dar, mas e se aproxime do potencializar, tá? Uhum. Então, assim, nada de errado, pelo menos essa é a minha visão, tá? De pesquisadora e de quem trabalha com isso. Então, assim, Priscila, você está dizendo que a tecnologia social ela se afasta do dar como? O que é dado é a potencialização, certo? Então, assim, a gente precisa pensar que nesse momento de pandemia, tinha uma galera que já estava fazendo tecnologia social e pensando transformações. E uma galera conectada com várias coisas, aqui pensando, refletindo, ressignificação, reconstrução, colaboração, cooperação, estava todo mundo aqui. E tinha uma galera que não estava preocupada com isso. E agora veio todo mundo, veio uma enxurrada. E aí a sensação que eu tenho é que quem estava trabalhando com impacto social foi simplesmente assim, a galera foi engolida. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga que eu até falei assim, amiga, é sério. Ela me mandou um curso que era ressignifica-te, alguma coisa assim, era o passo um da cooperação, da colaboração, que a gente fez lá em Aham. 2013, sabe? De tão Uhum. distante que estão os diálogos. Mas por que eu quero falar sobre isso? Assim, por que é importante? Primeiro, porque a gente também está em corrida política, em plataforma política. Então, a tecnologia social está sendo o trampolim da política. Isso, assim, tá me matando. Então, assim, eu tenho até evitado tirar foto fazendo as coisas que eu faço, assim. Entrega não sei o quê. Vai, pega, costura. Eu estava até esses dias conversando com a Daniele, que é diretora executiva lá do Das Pretas, né? E eu falei, cara, é assim, eu não quero que as pessoas, eu não preciso que as pessoas saibam que sou eu que estou fazendo, porque tá tudo muito plataformado, isso está me incomodando de alguma Uhum. forma. Mas os coletivos estão se organizando sim, e pensando sim do ponto de vista da tecnologia social. Mas como, Priscila? Na parte de transcender o que falta e a partir das soluções. Isso é muito latente da periferia. E eu vou falar uma coisa assim para vocês. Assim, eu ouso dizer que neste momento de pandemia, a periferia está dando show de soluções. Está Uhum. dando show. Primeiro porque viver em colaboração, né, é uma realidade das periferias, né? Então a gente resolve. Eu falei esses dias, segunda-feira eu falei em uma outra live que a gente tinha dois mundos, um mundo que pensava a escassez e o indivíduo, e um mundo que tinha sido jogado para o lado e que a única saída para a sua própria sobrevivência era pensar na colaboração e na abundância.
Então, qual a diferença desses dois mundos? É que no individual e na escassez, quem tem mais consegue, quem não tem problema é seu, né? E porque não tem para todo mundo. No cenário de abundância, de colaboração, tem para todo mundo. Então vamos dividir do jeito que dá e vamos colaborar uns com os outros para isso funcionar, porque senão não vai rolar para ninguém. Aí quando veio a pandemia, o mundo descobriu que a válvula roda muito melhor na perspectiva da colaboração e da abundância do que do indivíduo e da escassez. Só que nós estamos fazendo isso há muito tempo, né, minha gente? Exatamente. Nós estamos fazendo isso há muito tempo. Então, você não tem que ressignificar nada nesse pensamento. Esse curso de ressignificação não é para esses moleques da favela. Porque eles vivem a abundância, a colaboração e a cooperação desde a hora que eles nasceram. Isso é para pré-existência. O problema é que, muito embora existam grandes soluções na favela, o dinheiro ainda está nessa perspectiva aqui. A do indivíduo e a da escassez. Não sei quando esses dois cenários vão se conectar, mas eu estou muito orgulhosa. Eu sou mentora aí de uns 4 projetos periféricos dentro e fora aí do Estado do Espírito Santo e que estão trabalhando aí a Covid, que, cara, sensação, sabe? De falar, olha... demais mesmo. A gente tem um delay na tecnologia, a tecnologia do sistema, mas a gente tem um avanço na tecnologia humana, na social, que aí essa galera do indivíduo aqui vai ter que correr muito, muito para chegar perto. É isso aí. E aí, pegando o gancho nessa sua fala, vários temas que também são temas do nosso debate, do debate desse campo da tecnologia social, da colaboração e tal, estão vindo à tona, como, por exemplo, renda básica universal, bancos comunitários, economia legislação circular. Universal, né? Existe até essa conversa, né? Enfim. Sim, do mundo e tal. Mas, assim, consumo consciente, economia circular, economia solidária, renda básica universal, esses temas todos que estavam esquecidos ou escondidos, agora estão aí na ordem do dia, eu acho, para a gente, nesse mundo por vir aí. E aí queria que você comentasse um pouco o que você imagina, assim, um pouco conectando esses modelos de novas economias, né? A exemplo dessas que a gente falou, a exemplo das tecnologias sociais que você comentou, que eu acredito muito, assim, eu acho que inclusive, a gente como nação, assim, o Brasil para o mundo, o que o Brasil tem a oferecer para o mundo, eu acredito que passa muito por essas tecnologias sociais, essa inventividade toda que a gente foi acumulando nos últimos anos e pelas questões todas da biodiversidade da Amazônia. Assim, eu acho que são 2 grandes assuntos assim que podem apontar para uma ideia de Brasil do século XXI, assim, a partir do momento que a gente der o devido valor a esses dois temas, né, que estão sempre preteridos aí. E aí, entrando mais nesse debate das novas economias, assim, o que você tem observado? Acho que tem um pouco essa questão que você falou, né, de assuntos que estavam adormecidos e que agora estão no debate público, né? Eu realmente, assim, eu acho que eu tô igual o New York Times de 8 meses atrás, achando que o capitalismo foi resetado, né? Há 8 meses atrás, eu acho. Não sei se tem isso tudo. A gente acordou com a capa do New York Times. Foi New York Times ou The Economy. Enfim, foi um grande jornal que falava sobre a necessidade de resetar o capitalismo. E isso, para mim, tá nítido. Muito embora que eu acho que o capitalismo vai ser resetado, mas ele não vai ser excluído. É uma disputa, né? O que eu acho é que as pessoas
estão entendendo a parte dos valores, né? Com a pandemia, os valores foram abruptamente impactados. Então, o que era Isso. importante pode não ser mais. E algo que não, nunca foi, passou a ser. Né? E a gente também não sabe, né? Que nós estamos olhando para um horizonte sem ver a linha, né? Nós não sabemos, não sabemos que direção que a gente está indo, nós estamos indo, né? O Uhum. que também dificulta muito você traçar um plano quando você não sabe o que vai. Nossa, mas o sistema está querendo gongar a gente mesmo. Viu? Agora caiu geral, mas pelo menos não foi Que só para mim aqui. que é isso? Bom, Vamos o lá, que eu estava retomando. querendo dizer é que nesse momento eu verdadeiramente acho que a transformação vai se dar a partir da representatividade das pessoas. Quando eu falo de representatividade, é porque eu acho que vai ser representatividade política mesmo. Não sei se partidária. Mas, assim, eu sinto no meu coração a energia de novos líderes. Na verdade, de Uhum. novas líderes. Eu tenho. Esses dias, alguém me perguntou assim, Priscila, como é essa nova líder? Eu falei assim, eu acho que é uma mulher afro-indígena, sacou? Que super conectada às tecnologias, às sociais ou não, e que vai liderar aí essa caminhada. Eu tenho certeza que essa transformação vai ser liderada por mulheres. E eu também tenho certeza que mulheres negras vão estar na ponta dessa transformação, porque mulheres não negras não sabem, de uma forma geral, algumas coisas que a gente viveu durante todos esses anos enquanto construção das nossas estruturas basilares, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que o caminho é esse. E aí, Priscila, qual é o conselho? Eu falaria, escutem as mulheres pretas. Assim, eu tenho escutado coisas que são verdadeiramente incríveis e eu tenho escutado coisas que me fazem ter certeza que tem uma galera que já estava sendo preparada para esse momento. Priscila, você tá doida? Lá, louca, é óbvio. Não, não é. Eu realmente não acho que é essa coisa de. Eu tô muito ligada a astros, a números, a quântica, eu estou há muito tempo, inclusive, mas eu, por exemplo, me sinto estranhamente preparada para esse momento, né? Não Uhum. foi um choque. É chato, tem dia que eu fico péssima, fico arrasada, detesto ficar dentro de casa, não tô balançando a minha raba no becozinho, não tô abraçando gente suada, mas eu me sinto estranhamente preparada e conversando com outras mulheres. Eu vejo com outras mulheres negras, eu vejo que estão forjadas aí em estruturas basilares que a gente vem se reconectando com essa ancestralidade, com o afrofuturo, né, com a ressignificação de valores em nós. Então, assim, eu, Priscila, digo sem o menor problema. Se quem me conheceu há 4 anos atrás, por favor, deixa eu me reapresentar, porque eu sou uma pessoa completamente diferente, porque a gente vem se ressignificando. Ontem, eu estava lendo um livro, aí o livro está longe. É o livro da Chimamanda, O Perigo de Histórias Únicas. E eu estava lendo pela terceira vez, sabe? Porque eu, enfim, estou nessa coisa da pesquisa de mestrado e eu queria grifar algumas coisas. E a Chimamanda fala da importância de vermos em nós histórias múltiplas para que a gente ressignifique o não para histórias únicas. Então, nós, enquanto coletivo de mulheres negras, a gente vem ressignificando essa pluralidade, essa conexão, as nossas interseccionalidades, que são coisas
que, via de regra, não são nem sentidas ou pesquisadas pela maioria, ou inclusive não é uma preocupação da maioria das minhas amigas não negras, por exemplo, sabe? A Uhum. interseccionalidade, sabe? Então, quando esse momento chega, eu me sinto estranhamente preparada para ele. E aí, conversando com outras mulheres negras, indígenas, que sorte que tenho estado cercado delas também nesse momento, é, a gente está se sentindo estranhamente preparado. Então, escutem essas mulheres, assim. E essas mulheres, essas parideiras de transformação da periferia. Porque eu sou uma ponta visível, né? Eu sou uma Total. negra que não faz parte dessa história única que a maioria das pessoas quer que a gente tenha, né? Porque existe um fetiche na dor, né, do povo preto. Existe um fetiche. Às vezes, quando eu conto uma história que eu não fiz inglês através de um projeto social, não teria problema, mas não foi o caso, as pessoas se frustram. Quando eu falo que os meus pais passaram dificuldade, mas eu não passei fome, ou que os meus pais são casados até hoje e que eu tive uma infância feliz, com famílias negras felizes ao meu redor, as pessoas se frustram, porque existe um tesão, um fetiche nessa história única, que é gente preta, é gente triste, é gente incapaz e é gente ultrapassada, é o corpo que pode ser descartado. E aí existem essas parideiras de transformação em todos os cantos da cidade. Em todos os cantos, assim. As nossas avós são essas parideiras, as nossas tias, as nossas irmãs, as nossas amigas, as nossas sogras, todo o círculo de mulheres negras de uma periferia, seja ela qual for, é uma parideira de transformação e eu não tenho a menor dúvida de que tudo vai começar a partir delas. Bacana. E essa ancestralidade, né, tanto indígena quanto negra, tem tudo a ver com esse papo de antes da questão da biodiversidade, da tecnologia social, né? Acho que esse futuro. E aí a Mônica comentou agora há pouco, estou retomando aí, assim, ela apontou um certo otimismo, né, no nosso discurso, né, no seu, né, e no meu também de alguma maneira. Mas acredito, Mônica, assim, né, respondendo também um pouco, que é uma disputa. A gente está falando sobre apontamentos, possibilidades, mas que tem um outro lado aí, outros lados, querendo que as coisas voltem como está, que a concentração de renda se estabeleça, né, que o poder do capitalismo financeiro que tem ditado aí, né, as regras desse jogo há alguns anos se reestabeleça, mas o fato é que há um sistema que foi colapsado e que as soluções colaborativas, né, e as soluções horizontalizadas e tal estão na ordem do dia para o enfrentamento dessa pandemia e para a construção desse mundo por vir. Então, é uma oportunidade também, acredito. E no comentário que ela fez também sobre outras crises, né? A gente já passou por outras crises. Acredito que essa desse tamanho não tenha precedentes, a não ser, né, se comparar com algumas das grandes guerras e tal, mas que todas elas também o mundo saiu transformado, assim, né? Muita coisa se transformou a partir, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, pegando um exemplo recente. Então, debate todo sobre uma coisa que você comentou também, Pri, né, de uma espécie de legislação internacional, né, que foi a criação da Organização das Nações Unidas, todo um avanço em relação com todos os problemas, né, com todos os problemas, a gente teve avanço em relação às questões do meio ambiente, às questões da representatividade, às questões, né, enfim, humanitárias e dos direitos humanos de uma maneira geral no século XX, né? Então, assim, as coisas vão avançando. Gilberto Gil, que tem uma frase que ele fala que a flecha do tempo ela aponta sempre para frente. Então, a gente vai dando essas vaciladas, essas recuadas, né? Mas a gente está sempre caminhando e tal. E isso, de fato, é otimista. Acredito que eu me enquadre mesmo como um otimista. Eu acho que não sei se a Pri concorda, mas eu queria que você comentasse também, Pri. Eu me estendi um pouco, mas... Não, eu acho que, assim, eu sou super otimista e, assim,
eu tenho visto umas coisas, né? Eu trabalho em alguns movimentos internacionais e tal. E aí tem acontecido coisas que, assim, eu tenho sentido um prazer, né? É uma vingança íntima sentir prazer nisso. Mas a sociedade tem ignorado a ignorância de determinados líderes. E isso é um ponto muito importante. Isso Como não que é tem isso? acontecido só no Brasil, sabe? Quando a gente fala, não, sabe, todas as barbáries que já foram falados, todos os memes que a gente recebe de graça todos os dias, que estão sendo ignorados, completamente ignoradas, as orientações estão sendo ignoradas pela maior parte da coletividade social. Não importando os partidarismos. As pessoas estão, mesmo que minimamente, é claro que a gente espera que a gente avance nessa discussão, mas as pessoas estão preocupadas, estão entendendo o poder delas enquanto indivíduo no todo. Claro que isso tem a ver com o fato de que as mortes estão chegando próximo, né? Então a gente tem mais conhecidos que estão os suspeitos, ou morreram, ou internados. A gente se não tem no grupo o principal, você tem um amigo que já passou por isso, então as coisas estão chegando próximo. Então as pessoas, né, também estão entendendo. Mas esse é um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial onde a sociedade fala assim, não, peraí, tá tudo errado, querido. Não, a gente escolheu errado, vocês estão tudo errados. E começa a fazer uma pressão pró-transformação. E aí você toca o desespero. Esses dias eu estava falando com um parente que para mim ele estava desesperado. Altamente desesperado, que era um grito de desespero. Era o grito pela abertura do comércio, pelo dinheiro. E aí eu perguntei para ele assim, mas você tem dinheiro para passar por isso? O que você quer mais? E aí ele me responde assim, mas vai impactar um monte de gente. O que tem morrer 3 ou 4 pessoas? Entende? O grito dele era o desespero, é o pensamento antigo de que mais vale o dinheiro na mão daquele grupo do indivíduo, do escasso, do que vidas. E aí as pessoas começam a se sentir tocadas. E aí começam a cobrar líderes, começam a cobrar as marcas, as empresas, as indústrias. E aí eu acho que o movimento de transformação tá vindo da onde precisa vir. E tá vindo da onde a gente espera que venha, né? Ó, o Marcos tá aqui presente. Beijo, amigo. Tô vendo vários amigos aqui hoje. Tem uma galera. O Antônio, lá do Elisiário Rangel, perguntou antes também um pouco para você, Pri, você comentou sobre representatividade política. Ele pediu para você falar um pouquinho mais, né, sobre esses caminhos assim de ter, de fato, a ocupação desses espaços de representação, né, parlamentares, né, e no executivo, de pessoas alinhadas a esses projetos, alinhadas a essas agendas aí, inclusivas, da tecnologia social, das periferias e tudo mais. Como é que você olha esse cenário aí eleitoral, digamos assim? Hoje eu vejo que a principal, talvez a saída mais rápida sejam as candidaturas coletivas, né? Os pleitos coletivos. Muito embora eu, Priscila, com o meu ascendente em Leão, que me faz extremamente egocêntrica, acho que a gente merece uma candidatura apoiada pelo coletivo. Mas verdadeiramente apoiada, porque a gente dialoga, é muito crítico sobre política, vários especialistas em política, pouca gente fazendo política, né? Então aí a gente está falando de estratégia, entende? Acho que está na hora da gente juntar os coletivos e
e pensar de maneira centrada as oportunidades e quais são os nomes, enfim, é processo seletivo mesmo que eu estou falando. Qual vai ser o nome que vai ser apoiado? A questão é que a gente está no Brasil. E mesmo nos movimentos sociais e nos movimentos de tecnologia social e nos movimentos de transformação e de agenda, a gente continua, enfim, não tem partido político que não seja racista e machista, né? Então, assim, a gente vai fazer um pleito, a gente vai coletivar esse apoio na perspectiva de quem? Da colonização? Para a gente continuar tendo homens brancos falando por mulheres negras, por exemplo, e mulheres indígenas, né? Ou a gente vai, de fato, apoiar uma mulher negra para que ela exerça seu pleito em plenitude, com muito apoio, sabe? Porque, assim, senão fica a história do Tolkien, do Totem, né? Vamos botar, tipo, o partido tem uma mulher preta e ela vai ser a nossa candidata, porque a gente sabe que ela não vai ganhar. Mas pelo menos o partido tá bonito. Então, assim, não faz sentido para mim isso. Faz sentido o apoio coletivo, a estratégia. E, assim, eu tenho ficado muito feliz com várias amigas manifestando esse desejo de se candidatar, né? E eu fico muito mais feliz quando elas vêm com esse desejo de se candidatar e já constroem uma estrada coletiva, né? Porque hoje a gente consegue exatamente saber, por exemplo, quem são as pessoas que estão já trabalhando, fazendo sua política sob ainda o método do cabresto, né? Sobre o método velho, o colonizador, o branco, o senhor do engenho, que é muito ruim, porque esse é um diálogo que não vai chegar, sacou? E não vai prosperar. E tem mulheres incríveis, negras também, indígenas, afro-indígenas, que estão aí já construindo a sua história de maneira coletiva. E são essas histórias aí que eu quero apoiar e já digo aqui, não vou me candidatar a nada. Já não vou essa participar de chapas coletivas, tá? Não vou. Isso aí. Eu tô lembrando assim, a gente tem já alguns exemplos, né? A própria deputada federal Áurea Carolina, né, que tem uma proposta, né, enquanto mulher negra também, tem uma proposta de gestão coletiva, né, de gabinete coletivo, tem outras experiências também. Me lembrei também de duas ações que a Mídia Ninja, que o Fora do Eixo e tal, tem planejado, não sei se eles lançaram, que um é o Candidate-se, que é uma plataforma online de cadastro de interessados e um processo também de formação política e de comunicação para que esses candidatos cheguem como se fosse um grande campo assim expandido progressista do Brasil. E uma outra articulação que a Dríade toca, que é o Mulheres na Política, se eu não me engano o nome é esse, ou uma coisa parecida com isso, que trabalha mais ou menos como candidatos, mas com esse foco nas mulheres. E amanhã eu converso com o Pablo Capilé, do Mídia Ninja, aqui no meu Papo da Tarde. Então, quem está... Isso foi um merchan. Quem está ouvindo a gente pode amanhã acompanhar. Que eu vou perguntar para ele sobre isso e ele vai me dar um panorama, porque é bem legal, né? A ideia deles é ter uma... Sabe que em outros estados nacional. Eu acompanho movimentos mais estratégicos do que a gente encontra, infelizmente, aqui. Priscila, você está falando que a galera preta do Espírito Santo não se movimenta bem. Eu acho que a gente não se movimenta no tempo certo, no time. Entende? Então, por exemplo, a gente não sabe quando vai ser a eleição desse ano. Mas eu tenho algumas ideias de alguns negros, porque eu pergunto na internet, que já se lançaram enquanto pré-candidatos, mas você não tem uma coisa certa, entende? Para já ir trabalhando com as pessoas. E esse time, assim,
sem querer ofender ninguém, as pessoas brancas nas áreas que eles chamam de nobres já estão fazendo isso desde o ano passado. Então a gente já está num time diferente. E não é um time de fazer uma separação entre os grupos, porque a gente precisa de todo mundo em vários lugares, né? Então, assim, fica até aqui minha chamada, se alguém quiser dividir alguma coisa comigo, para que a gente divida na rede, para que a gente possa fortalecer, pensar junto, pensar estratégia, vamos embora, Estratégia, né? porque eu acho com certeza. Porque essa agenda, como você disse, ela já está sendo construída, né? É claro que agora a gente tem uma perspectiva de talvez que, né, tenha um adiamento, né, do processo eleitoral, mas de fato muita gente já vinha preparado, né? A gente percebe isso Sim. nas redes sociais, né, mesmo, né, uns perfis que de repente aparecem para você umas publicidades assim. Mas assim, falando um pouco dessa coisa de perspectiva, de planejamento, né, todas as organizações, todos os grupos, a gente na Secretaria de Cultura também, né, a partir desse momento da pandemia começa, né, a dar aquela olhada novamente para o seu planejamento estratégico, entende melhor quais são as prioridades. Às vezes, a partir, né, de um momento de crise, a gente percebe, até muito por conta do que a gente conversou, oportunidades, né, de um projeto que estava na gaveta, você vai traz ele para cá. E minha perspectiva de pergunta é um pouco do trabalho do Das Pretas, do Estudo Das Pretas, do planejamento dos próximos passos, do que vocês estão fazendo, como que está sendo esse continuar, né, e essa atuação nesse momento. Ó, a gente, por incrível que pareça, a gente já tinha pensado, começado a desenvolver e a fazer diálogos de projetos que vão ser lindamente absorvidos nesse momento. Primeiro porque é um incômodo. É um incômodo para a gente a distância ao acesso à tecnologia. Então, a, un- a única coisa que de fato impacta é onde está o dinheiro, né? Porque a gente não tem grandes patrocinadores. Então, a principal forma de fomento e de monetização que a gente tem no Das Pretas hoje está paralisada, né? Hoje a gente consegue reativar algumas frentes através, mas foi preciso também que a gente entrasse. Eu conto para as pessoas que eu fiquei 30 dias imersa, muda e escutando todo mundo, tudo, e participando de todos os webinários que dava, e tipo, não tá bom para mim, saio, mas assim, eu fui absorvendo as coisas, porque a gente precisava ressignificar as ações. O tempo era diferente, a forma da gente se comunicar não mudou muito, mas eu acho que o meio da comunicação e do encontro é óbvio que mudou. Então a gente precisou desse tempo para entender como a gente ia chegar, de que forma e qual era o objetivo, sabe? E principalmente separar mesmo os nossos públicos. Essa galera aqui, o perfil é essa, então essa mensagem vai chegar assim, e aqui esse público é esse, essa mensagem vai chegar assim. A estratégia foi muito pesada e está sendo muito pesada, porque a gente não tem dinheiro, né? E, de novo, na hora do caos, todo mundo virou estrategista de inovação em tecnologia social. E o racismo está posto, o machismo está posto. Então, uma grande empresa que tem a oportunidade de verdadeiramente renderizar trabalhos que já mostraram sustentabilidade, viabilidade e perenidade, ele prefere dar o dinheiro para um menino branco que nunca fez isso do que para trabalhos de mulheres pretas, sabe? E esse já era um problema que a gente dialogava, e agora respira, inspira, não pira. Porque hoje
é ainda mais grave, porque as pessoas estão investindo seus dinheiros em projetos com zero experiência na ponta. Isso é muito preocupante, a meu ver, porque nós estamos falando de tecnologia social e é importantíssimo essa maturidade no tracejo das coisas. Senão é só rasgar dinheiro. As pessoas acham que Tira tecnologia foto, né? As pessoas acham que tecnologia social é botar numa comunidade um curso de padeiro, um curso de assistente social, assistente de dentista. Não que isso seja um grande problema do ponto de vista da humanidade. Não é nada de errado em ser padeiro, sabe? Ou ser Claro. assistente de dentista. Mas ninguém pergunta para o jovem preto da periferia o que ele quer fazer. Então, se estabelece de novo a história, né? O perigo de uma história única é que essas pessoas, esses jovens, só podem estar nesse perfil, né? O da servidão. Isso não é fazer tecnologia social. Isso é a manutenção de uma perspectiva de um sistema colonialista. Coloca esses corpos onde, na visão deles, eles têm que estar. Então, assim, eu acho que agora as grandes empresas estão começando a perceber isso. E eu acho ótimo, eu acho urgente e acho que já está 2017 perceber isso agora. Entende? Porque jovem preto da periferia quer fazer tecnologia, quer ser programador, quer mexer com sistema, entende? As minas, sabe, mandando muito bem no X, conheço várias mulheres negras incríveis, traçando a tecnologia. Eu mesmo não imaginei que eu ia fazer, eu com 38 anos, assim, não sou uma história natural da tecnologia, de uma mulher que se aventura na tecnologia depois dos 35 anos. Então, assim, são muitas histórias que precisam ser consideradas. Então, assim, trazendo aqui para tudo que a gente está falando, você imagina o que o acesso e o conhecimento à tecnologia pode levar para mulheres negras acima de 30 anos e mães na periferia? E por que isso não está sendo dado lá, mas está sendo dado o curso de salgado? É porque pressupõe-se que essa mulher não tem inteligência o suficiente para se movimentar no ambiente da tecnologia, quando ela faz tecnologia desde a hora que ela nasceu, porque ela precisa traçar estratégias, sabe? O Isso. nome que é diferente. O nome é que é diferente, mas as habilidades são muito maiores, né? Isso aí. E agradecer antes de próxima pergunta a presença aí do David Neme, Ah, David, grande figura aí, Estados jornalista Unidos, hein? Não estamos tendo audiência internacional. jornalista do Intercept, que fez uma matéria bem interessante também essa semana aí sobre a rede de bots né, de apoiadores do presidente aí no Twitter. Bombou aí essa semana essa matéria. Parceirão capixaba, mora hoje lá nos Estados Unidos, mas está aí Júlia acompanhando a Dessalmo live. também está ali, não sei se está no Brasil. Cadê? Aí, deu uma travada. Então, Se Júlia está no eu ia Brasil, falar para a Júlia, gente. mas também. Eu achei interessante, assim, a gente está caminhando para o final, mas assim, eu achei interessante essa sua fala, né? Porque já tem um tempo que impacto social deu uma hypada, né? Tem vendido campanhas, né? Meio que o mercado publicitário começou a olhar muito para isso. E aí, por outro lado, tem essa questão nesses projetos publicitários, principalmente, né? Nessas ações. E também nesse mundo das digital influencers, né? A gente viu o caso da Pugliese essa semana, né? Essa coisa de você vender uma coisa, fazer outra, e um pouco disso, dessa responsabilidade, digamos assim, com o seu discurso, seja ele um discurso de trabalho de periferia ou o que for, né? No caso dela, de saúde, nutrição,
enfim, ter feito o que ela fez, né? Mas assim, sem entrar muito nesse mérito. Mas aí você tem, aí eu queria que você aprofundasse um pouco nesse ponto. Você acha que a pandemia, esse momento que a gente está vivendo, que tudo de alguma maneira está, né, mais desnudo, digamos assim, né, no sentido dessas maquiagens, as empresas estão sacando, a minha pergunta é mais nesse sentido, elas estão entendendo que é necessário que grupos, né, que tenham de fato né, essa verdade nessa atuação e que entendem essas necessidades da ponta recebam esse recurso do que como você falou, um publicitário branco que vai lá e vai tirar uma Ó, no foto. começo não, mas agora eu tô achando que sim, eu tô até meio assustada. E não acho que são só coletivos, eu acho que são os indivíduos também. Porque ficou muito valores, assim. Por que você vai ver look do dia? Entende? Porque eu, mulher, vou acordar e fazer look do dia, sabe? Esses dias eu tenho postado todo dia como eu tô, como eu tô trabalhando. Ou eu tô de camisola e hobby, ou de roupão, ou um camisão. Hoje eu botei um macacão, mas tô descalça, sabe? Tô aqui na minha casa. Tem coisas que perderam os valores, em definitivo. Então, esse não é que ela não tenha chance de mudar, mas é que não faz sentido ela virar um ícone da transformação, porque ela ainda está aprendendo a se transformar. Então, quem vem falando e pautando essas questões, realmente está sendo mais observado, sabe? E eu fico muito, muito, muito feliz, assim, de estar acontecendo, porque a gente muda o perfil do consumo, e aí, quando muda o perfil do consumo, a gente muda a dinâmica do dinheiro. E aí é onde toca as empresas, né? É onde toca as empresas. Então, por que fazer uma live patrocinada com artistas milionários se eu posso patrocinar um projeto que vai apoiar centenas de microartistas e condicioná-los ao impacto econômico que foi causado pela pandemia, sabe? São todos esses questionamentos que, num primeiro momento, era importante botar a marca ali para todo mundo ver e todo mundo, sabe, falar: nossa, uau, olha, a gente vai ficar bem em casa, entende? E a dinâmica não é essa. Então, assim, nos mínimos detalhes, as pessoas percebem que a representatividade, ela avançou. Ninguém quer mais a representatividade da espuma, da marca que quer botar mulher preta, mulher gorda, LGBT ali, mas no corpo técnico, por exemplo, e no corpo nas agências, não tem nenhum desses corpos representados. Então, assim, eu quero que você consuma, que você venha aqui para consumir o que eu estou jogando para você se sentir representado, mas aqui no íntimo eu não estou nem ligando. Então, esse não é mais o tempo. Eu acredito que marcas como Avon, Natura, já tinham avançado nisso e hoje não precisam fazer nenhum esforço para absorver a pandemia, porque elas já, sabe, o impacto, talvez um impacto econômico, mas elas não precisam gastar milhões em publicidade para dizerem que são legais, porque a gente já sabe. Porque além das publicidades, elas também estão fomentando esse empoderamento, esse engajamento e essa estrutura de múltiplas pessoas, corpos, territórios, etnias, gênero. Isso é muito importante. Então, assim, eu acho que esse momento, de novo, né? Eu sou da vingança, sou filho de Oxum, eu morro de rir com umas coisas que eu vejo falar, né? Agora é isso aí, neném. Mas que bom que esse tempo chegou. Que ruim que chegou tarde e que precisou de uma pandemia. Mas sempre é tempo, né? Mudemos todo.
Ó, Pri, chegamos aqui, batemos 1h08 de papo. Agradecer demais aí você ter aceitado o convite, nosso papo da tarde aqui no meu Instagram. Você, como eu falei, vou seguir amanhã com o Pablo Capilé da Mídia Ninja. Ontem eu conversei com o Célio Turino, semana passada com a Úrsula e na semana que vem vão ter mais alguns convidados aqui. Gostaria, para encerrar, que você desse alguma dica aí de leitura, de série, de filme, para o pessoal que está acompanhando a gente até agora aqui, enfrentar essa quarentena, esse fica em casa aí. Gente, eu tô lendo muito. Eu filme, não tô essa dica, porque tô até aqui na cadeira da mesa aqui. Eu tô entregando, eu logo qualifico no mestrado, então eu realmente tô nessa fase, mas quero indicar para vocês 3 livros. O Perigo de uma História Única, que é bem fininho, da Chimamanda, super baratinho, ele custa 20 e poucos reais. Pera aí, que eu vou mostrar que eu sou dessa. Tá bom. Perigo de uma História Única. Peraí. Esse aqui, Perigo de uma História Única, que é maravilhoso, da Chimamanda. O outro é a bibliografia da Michelle Obama. Mulheres, por favor, homens, mundo, leiam esse livro, Minha História. E ela fala muito sobre concessões, sobre estratégia para os acessos e principalmente para as permanências. Então, foi um livro muito importante para mim. E outro livro que está fazendo muito sentido para mim neste momento específico, inclusive, eu estou relendo ele, porque o mestrado tem me ensinado que eu sou capaz de ler 3 livros ao mesmo tempo. Então, é esse aqui, ó, é Afrotopia, do Sá. Ele é um economista senegalês, se eu não me engano, acho que é senegalês, não vou falar africano, porque a África tem 54 países e a gente tem a obrigação de saber a nacionalidade de cada uma das pessoas, mas eu acho que ele é senegalês, não estou conseguindo achar aqui. De qualquer forma, ele fala de economia e de uma perspectiva diferenciada a partir de uma semântica africana. Tá muito legal, porque ele fala aí dessa questão não colonizada. E é um livro de... eu tô ruim aqui de lembrar os negócios, né? Mas, enfim, ele é um livro de antes da pandemia e ele fala que ele acha que a mudança da perspectiva econômica e das transformações sociais da África vai se dar através do centro de sua ancestralidade, essa afrotopia, e não a partir aí de questões econômicas colonizadas ou de influências norte-americanizadas. E esse livro é uma sensação, eu indico muitas pessoas lerem. Claro que tem coisas que eu não gostei do livro, óbvio, mas vale a pena a leitura, tá? Eu acho que é só livro que eu vou ver, porque eu no Netflix eu não tô mandando muito bem, entendeu? Não tô. Meu Netflix só toca Baby Shark. E a gente segue aí nesse otimismo, nessa luta. Eu acho que essa saída vem mesmo dessas tecnologias sociais, não vai vir da Europa e dos Estados Unidos, até porque a gente já tentou insistentemente ao longo da nossa história saídas por aqueles caminhos, então vamos tentar outros caminhos aí, que seja pela América Latina, pela África. Calma, não podia deixar de vender esse jabá. Seguir o Beco das Pretas. Isso aí. O das Pretas e o Beco das Pretas. O Beco das Pretas está passando por uma mudança, uma transformação da plataforma. Na verdade, nem é uma mudança, porque ele era um desses projetos que a gente já estava pensando, então agora a gente só está viabilizando as formas de botar isso na rua, mas as coisas estão acontecendo, já tem 5 lives incríveis para as pessoas verem
no YouTube do BQ. O nosso site também está no ar, daqui a pouco muitas coisas vão acontecer nele. Então, a minha dica é você botar, se inscrever em tudo do BQ das Pretas, no Das Pretas, no Collab das Pretas e no Priscila Gama A também, porque eu preciso de engajamento, tá? Vai lá. Isso aí. Obrigado, Pri. Um beijo. Valeu. Beijo. Adorei o papo. Tchau, Tchau, querido. Um abraço. Obrigado, pessoal que acompanhou a gente aí. Valeu. Beijo, tchau.